Essa é a verdade sobre o trauma que você nunca ouviu. Eu estava aqui meditando, nesse lugar tão lindo de reflexão, e eu gostaria de falar para você sobre traumas. De repente você não vai nem entender no início, mas no desenvolver do autoconhecimento sobre o que vou falar para você, muita coisa vai mudar na maneira de ver. Apenas medite em poucas palavras, onde eu vou tentar passar e fazer entender e discernir sobre o trauma. Aqui vai. O trauma também gerou recursos em você. E foi o que te fez sobreviver até aqui. Se adaptar ao meio, no meio dessas características de adaptação e sobrevivência, tem muitas potencialidades. Falar de trauma às vezes nos traz para um olhar somente negativo, não é mesmo? E às vezes até fico buscando formas de compartilhar com você conhecimentos para que você possa compreender que o trauma também te fortaleceu. O trauma também gerou recursos em você e foi o que te fez viver, sobreviver e adaptar ao meio. E no meio dessas características de adaptação e sobrevivência tem potencialidades. Sim, existem muitas potencialidades, senão você poderia nem estar aqui hoje vendo e ouvindo esse vídeo. De repente você poderia estar de cama, nem conseguindo se levantar, de repente você nem poderia existir. São tantas possibilidades se você não tivesse tido essas potencialidades geradas no seu interior, gerando força para continuar. Isso faz sentido para você? A questão é que não consegue olhar para isso e não reconhece isso. E o TPM que transforma, eleva, potencializa e movimenta para ressignificar. O método TPM, nós trazemos essa consciência para a nossa cliente. Quais foram e quais são os recursos gerados a partir do momento em que eu olho para a minha história com bons olhos. Porque quando eu trago esse olhar para a minha história com bons olhos, conseguindo identificar essas potencialidades geradas pelo trauma, a minha vida passa a ser diferente. Eu vou dizer uma coisa para você, muito diferente. Aqui está o segredo da autocura, o segredo da transformação, o segredo de fazer a sua raiz, sim, a sua fonte de nutrição, porque a nossa história é a nossa raiz. E não tem como a árvore crescer, frutificar, ser uma árvore frondosa, sem uma raiz saudável. Tudo isso faz sentido? Então se ame, se cuide, se nutre, se eleve, se potencialize. Olhe para a sua história com bons olhos. Fica aqui a dica para você.